Rokotele, reketele oshia, rokote, tiba oshi, rokote, tiba oshi, igalaya, zendeligashi, sandale, zikelea, rokotolo. Manteliga, Mandipa, 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 Mandipa. Jesus fala com uma mulher. Yesu akulabula n'omusaati. O título da minha mensagem de hoje é Jesus e Sansão. Anashoka makamina Yesu na Samsoni. E duas mulheres. Leo basati bambiri. Alô? Alô? Jesus Yesu fala com uma mulher. n'omusaati. Deixa eu ler. Hoje eu quero ler pessoalmente. Aleluia. Haleluya. Quem conhece a Bíblia, acho que já achou. Lazima kapaipe ningia ukumile. Quem ainda não achou, Leo mangesina ukuma. Tasuwana moja. ok, vou ler. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. De fato, quem batizava eram os seus discípulos, não Jesus. Então ele saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Para ir para a Galileia, Jesus tinha que atravessar Samaria. Chegou então a uma vila chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era ali que o poço de Jacó se situava, por volta do meio-dia. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água do poço e Jesus disse: por favor, dê-me um pouco de água. Isto aconteceu quando os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida na vila. A mulher samaritana disse: como pede água se você é judeu? Eu sou samaritana e eu moçambicano. Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: você não sabe o que Deus dá nem quem é aquele que lhe... você não sabe o que Deus dá, nem quem é aquele que lhe pede água. Se soubesse, você teria pedido água e eu teria dado água viva. A mulher disse: Senhor, onde é que vai buscar essa água? Pois no fundo você não tem nada com que tirar água. Por acaso você é melhor que o nosso pai Jacó? Foi ele que nos deu desse poço. Ele próprio bebeu dele, e assim como seus filhos e também os seus rebanhos. Jesus respondeu: toda pessoa que bebe dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. A água que dou se tornará uma fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Então a mulher disse a Jesus: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e assim não terei que voltar aqui para tirar mais água. Jesus disse: vai chamar o seu marido, volta aqui. A mulher respondeu: mas eu não tenho nenhum marido. Amém? Amém. Aleluia. Agora 27. Naquele momento os seus discípulos chegaram da vila. Eles ficaram admirados por ver Jesus falando com uma mulher. Mas
Ninguém perguntou o que você quer ou por que você está falando com ela. Então a mulher deixou a sua vasilha de água e voltou para a vila e disse ao povo. Juiz. Oh, esse está em João 4. Fiz de propósito. Fiz de propósito mesmo. Não pagamos, fiz de propósito. Ok, Juiz 16. Diz assim. Depois de um tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava na cidade de Zoré. Os líderes dos filisteus disseram à mulher: engana aquele homem para que lhe diga o segredo da sua grande força. Descubra como podemos vencer para poder amará-lo e torturá-lo. Se nos ajudar, então de nós lhe dará 1.100 moedas de prata. Amém? Aleluia. Amém. Eu disse Jesus e Sansão e duas mulheres. Ok. Se você ler a vida de Sansão, antes dele nascer, o anjo do Senhor foi ter com a sua mãe e falou com a mãe de Sansão. A mãe de Sansão era Esther. Então o anjo disse o seguinte: você terá um filho, será um menino, será nazireu. E se você vai no Novo Testamento, o anjo Gabriel também foi ter com Maria e disse a Maria: você terá um filho, e este filho, este aqui, não virá do homem. Agora, a diferença de Sansão e Jesus é: ambos foram anunciados. A diferença é que Manoá teve que dormir com a sua esposa para poder conceber Sansão. Mas Jesus foi uma intervenção divina. Foi um enchimento sobrenatural. Porque a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo virá sobre si. E por essa razão será chamado santo aquele que você vai conceber. Por isso a Bíblia vai dizer o seguinte: que não houve nenhum ato sexual entre Maria e José para conceber Jesus. Aqui é somente para o nascimento de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, assim como Adão, que veio de Deus, Jesus Cristo é por razão que é chamado segundo Adão. Porque Adão não teve pai. Adão não teve avô. Adão veio de Deus. Deus o criou. Do mesmo jeito, o segundo Adão, o Espírito Santo desceu. Deus não juntou um Adão como no primeiro Adão. No segundo Adão, Deus desceu e entrou na mulher através do Espírito Santo. E ele foi formado. Agora, quando este nasce, era nazireu. Deus disse: não bebe isso, não toque nisso, não faz aquilo. Porque Deus disse que Sansão seria um libertador. Deus disse que ele seria, porque nessa altura os israelenses eram oprimidos pelos filisteus. O Senhor disse ao pai e
a mãe. Agora Agora o menino cresceu. E quando chega o tempo de casar, Sansão faz o seguinte: gostou de uma mulher filístea. Então a Bíblia diz, quando isso acontece, os pais lhe perguntaram: será que não há mulher dentro aqui? Então a Bíblia diz, Sansão diz: ok, não me preocupe com a vossa opinião, com o que vocês dizem, eu quero essa mulher e foi essa que eu gostei. Agora a diferença também de Sansão e Jesus é: Sansão não foi obediente ao seu pai, podemos dizer que ao seu pai natural, assim como ao seu pai celestial. Agora Jesus, por que ele é o exemplo perfeito? Ele não foi obediente até a morte ao seu pai celestial. Por essa razão que João 5 diz assim: e meu pai está trabalhando. Por essa razão eu também não estou enfriado. Se meu pai estivesse não estiver trabalhando, isso em parte demonstra a conexão e a obediência que Jesus tinha pelo Pai. E essa palavra ofendeu os judeus, porque ele falava de Deus como se ele fosse Deus. Mas ele não sabia que Jesus não tinha como falar como se não fosse Deus, porque ele era Deus. Como se não fosse. Ele é Deus. Ele não tinha como falar. Se ele falar de outra forma, ele seria falar fora de si. Agora, Jesus tinha duas naturezas. Natureza humana, como homem, mas em parte era Deus. Por essa razão que os judeus ficaram ofendidos. Se você está se igualando a Deus, eles ficaram ofendidos também quando ele disse que Abraão viu meu dia e ficou alegre. Sabe o que é? Você tem nem 30 anos, não tem? Você está se igualando com Abraão? E ele disse assim: antes de Abraão ser, eu sou. Agora o que frustrou eles foi o seguinte: não foi dito que Abraão viu o meu dia somente. Foi quando ele disse que antes de Abraão ser, eu sou. O que veio à memória deles é o seguinte: eles se recordaram quando Deus falou com Moisés. Quando disse eu sou, então disse também eu sou. Agora Jesus estava aqui na terra, caminhando sobre a terra, fez vários milagres, etc. Agora Jesus queria ir para Galileia, mas para ir para Galileia tinha que atravessar Samaria. Agora, quando ele vai para Samaria, agora, antes de Jesus, Sansão ungido por Deus para lutar contra os filisteus. Sansão não precisava formar um grupo de guerreiros. Ele sozinho já era 1000. Ele sozinho era 1000. Ninguém parava perante ele. Quando os filisteus, o pai da moça levou a moça, deu ao amigo dele, ficou zangado, queimou a chama deles, etc. Depois disso ele ficou zangado e foi queimar a chama deles, eles vieram para atacar. Enquanto eram 3.000, então disseram, ok, quando eram 3.000, sim, vieram atacar contra 3.000,
Depois disso que acontece na Bíblia, eles foram ter com os israelitas, disseram que, ok, nós estamos aqui, os israelitas tiveram medo dele, pensando que os filisteus queriam nos atacar. Disseram que não, nós não queremos atacar, nós queremos Sansão, porque o que Sansão fez com Sansão, ele deve pagar. Agora, o que acontece? Os israelitas foram ter com Sansão e disseram, ok, os filisteus querem te matar, querem assim. Ele disse, ok, vocês prometem que não vão me matar? Disseram sim. Disse, ok, podem me amarrar. A Bíblia diz que levaram ele até onde estavam os filisteus. Quando os filisteus viram a ele, pensando que poderiam matar, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E a Bíblia diz que ele rompeu as cordas. Agora, o que isso quer dizer também? Sabe, quando você tem unção, não existe corda para si. Agora, escuta. Quando você tem unção na sua missão, the problem of Samson is this. O problema de Sansão tentou caminhar na sua força fora da missão. Do you understand? Agora, qual é a diferença de Sansão? Duas mulheres, mas resultado diferente. Sansão encontra Dalila e vai ter com ela, e a sua vida foi arruinada. Why? Porque Sansão estava fora da sua missão. Let me tell you something. Deixa-me te dizer algo. You are not strong Você não é forte outside fora of your mission. da sua missão. I can repeat again. Posso repetir novamente. You are not strong Você não é forte outside of your mission. fora da sua missão. That's why Por essa razão, never send yourself. nunca se envie. What's the difference between two of them? Qual é a diferença entre os dois? One, his father O seu pai sent him to Samaria. o enviou para Samaria. Another O one, outro, himself, ele he go to Samaria. serviu. And in the end of all, E no fim de todos, she started to make questions. começaram a fazer questões. Dalila started to make a question. Dalila começou a fazer questões. See now, Veja agora, outside of his mission, fora da sua missão, he's blind. ele está cego. I'm not talking about physical blindness, Não estou a falar de cegueira física, but blindness in the spirit. mas estou a falar de cegueira espiritualmente. Because she came, I believe, 3 times. Porque eu acredito que ela veio 3 vezes. She asked him a question. Ela fez questões. How you get the power? Como é que tem essa força? And the E Philistines, os filisteus, after that, depois disso, they come to him. eles viram a ele. But he Mas ele is not wake up. não acordava. Why? Porque Outside of your mission, you are blind. fora da sua missão você está cego. You are not strong. Você não é forte. That's why Jesus, Por essa razão que Jesus, he never go ele nunca foi to any place a nenhum lugar where his father never sent him. onde o seu pai nunca o enviou. This is the secret. Este é o segredo. He never did Ele nunca fez anything nada that his father que o seu pai never allowed him to do. não permitiu fazer. Example, Por exemplo, in John chapter 5, em João capítulo 5, he entered in Bethesda, ele entrou em Betesda and he found a man, e encontrou um homem, 8 years, 38 anos, is there sick. estava lá doente. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, in that place, naquele lugar there was a lot of people with sickness and disease.
Havia muitas pessoas com doenças e enfermidades. But Jesus Mas Jesus, was sent to one, ele tinha sido enviado para um. just to heal one. Apenas para curar um. Se fosse hoje, por exemplo, Jefferson is capturing me. Jesus está tirando foto. And I enter in this place. Entrar neste lugar. They'll example all the chairs. E, por exemplo, todos aqui. It's full of sick people. Aqui está cheio de pessoas doentes. And I only came to one E apenas vir para uma pessoa. and heal one Eu curar. and go home. Ir para casa. No, what people gonna say? Sabe o que as pessoas vão dizer? And why he is not healed all? Por que ele não curou todos? If he Se ele have healed power. tem poder de cura. Jesus know Jesus sabia, I have the power, tem o poder, but I am sent mas foi enviado just for one. apenas para um homem. God has only anointed me Deus somente me ungiu just for one. para uma pessoa. Samson, Sansão, she started to ask him questions. ela começou a fazer questões. You know, sometimes when you're blind, Em alguns momentos, quando você está cego, people can ask you questions. pessoas podem te fazer questões. Someone who's come to destroy you Alguém que vem para te destruir is talking with you. está falando contigo They ask you questions e te fazer questões and you don't see. e você não vê. Why? Por quê? Out of your mission you are blind. Fora da sua missão você está cego. Amen. And after that, E depois disso, you see the final result. você vê o resultado final. Why this person Por que que esta pessoa constantemente estava a me fazer essas perguntas? Inkarin ko alikaran ka sumatislishi. Why? Haini shana. E pode acontecer Shingan que jeka. no início Ako sumuleni. o teu pai celestial Tatanaw no matilo. disse: não fale, Ako nga fame. não fale, O nga bulabuli. afaste-se. Chova. E você disse: não, Wala ko ihina. eu irei, Dita famba. eu farei, Dita enja. não a sua vontade. Senhor. Kuna bela kawana was. Então, o que isso fez para Samson? Leseji ka Samson. Tornou o seu ministério não foi longo, foi curto. Seji au ya ko ingale kami vale komeke. Muito curto. Ivale komeke. Just só porque ele foi ao lugar onde ele se enviou. Intele ko ay kan dawle angati rumela. O que aconteceu outra coisa? Kwenye kishmanyan. No final de tudo, Magamte kwasu. ele acabou revelando o segredo. Agame apule shunga. Isso aqui, o que me dá poder é isso aqui. Apule shunga kama tibelis. Mas você deve tornar o seguinte: Não foi tão feliz. como é que alguém que está sendo questionado todo esse tempo e não consegue ver nada? Aí ni mulwe angome tisio ekani kwa ngasu koti kumona chum. It's because É porque when you are in devil's territory, por você está no território. território diabólico, A chela mandiki. enviando-se, O não te rumela. você perde unção O no santoto. e reação. Nego puka. E você perde discernimento espiritual. O no santo shia moya. E outra coisa, Shimanyana. você não vai conseguir resistir às tentações. Ongete skota kutia kasuringo. Você, em vez de ser tentado levantar-se, Anjika kuringetiwa segeleka. você vai ser tentado cair. Utaringetiwa uwa. E cair, e cair, cair, Uwa, e cair, uwa, e cair. uwa. Você vai, alguém está caindo constantemente. Yakira mulongo tamekuwa. O que vai acontecer? Kutenje No kai. final de tudo, Magamkan kwasu. será destruído. Ata oshoka. Do you understand? Amém? Então, ele está lá. Agora. Esse é o lugar que Deus ungiu para ir lutar, não para ir namorar. Então eles como chegam toda taia ninguém com a ganga. Ele vai para o lugar onde Deus... E outra coisa, Shimanyana. é um lugar onde ele é muito odiado. Então ele é nyoka mbovu. Do you understand, church? Watu sakrek. Ninguém amava no território dos filisteus. Angakona muranza kaptemba wa E Filistia. não tinha como amar. Asikete kote muranza iwa. Amar o homem que queimou uma chama dele Amuranza mulanga anga baisala e mashamba. matou 1 milhão com a questão de jumento. Anga jamila manu la spomolana. Como? Njani. Como? Njani. Sansão sozinho Samson usakwe. já matou milhões. Ate kidi la banu. Mas escuta.
sede Aí eles que bexiga primeiro só com a tora. e ficar cansado. Amananjala. Era para mostrar a sensação. Atela kukomba Samson. The power O poder está em ti. makawe. But Kambi. o poder não Amatimba. vem de si. Amatika wena. Ele disse assim: Deus, Ang skwebo. queres me dar vitória? Ulaw niya ka kusula. E depois, Ugama. traidor. May matar kong sede. Let's do something like that. Dito no tashi. Quanto mais alto você vai em Deus, Loko siya ka skwebo. mais sede você terá. Utama na tora ngopo. Quanto menor for o seu nível espiritual, Loko at kamasana sa mga sa strongo. menor é a sua forma espiritual. Angela na manena itongo. Just one cup está ali, Itana ba natasali mo shuri. one bread está ali. Shikwa sa strongo niya na siya sa But Gabi. Samson, Samsoni. então ele disse o que ele me revelou segredos, não precisa mais. É o seguinte: Ilis. quando Deus Loko tem shkwebo. um plano consigo, Sina kungo na we. tem pessoas Kuna pano. que Deus vai enviar para si. Au shikwa basta rumela kawe. E tem pessoas Kuna pano. que também o diabo Nena tablo si. irá enviar para si. Andava rumela kawe na. Let me just say. Nito mtashi. E as mais rápidas em chegar Alishingala si anja kufika. são aquelas que o diabo envia. Ile tablo sa rumela ka. E o mais fácil de você acreditar Lesina tale ko usikholwa. são aqueles que o diabo envia. Ile tablo sa rumela ka. Por quê? Aí. Às vezes Deus vai enviar alguém que parece contrário a si. Iko shikwa basta rumela mo ngi ambana kawe na. Mas não, Kamba ina. não é contrário. Anga ambana. God, Deus. quando quer salvar o seu futuro, Dokishila polisi mtu mzawe. He can embarrass everything Anga sirela sulu kwaso. just to save your future. Ntena ta polisi mtu kutako. Não são todos Aí kwabo. que o seu amanhã será melhor. Na kumtu kulabona tabal nene. Muitos dizem, amanhã será melhor. Vai wala mtu tabal nene. Não, Ina. não são todos. Aí kwabo. Será melhor Itawa sinene. se você hoje Silikuwa na munka. fizer algo, Wenja silu. se conectar Upatana. com Deus Na skwembo. da melhor forma. Ikela lene. Não vai mudar. Sigade chincha. Hoje, Na munka. ontem, Tolo. era amanhã. E mtu. Era amanhã. Ashiri mtuko. Mas se você não faz nada, Kamlogeji chu. não irá mudar. Sigade chincha. E ele termina cego, Yena gamana primasho. porque ele serviu. Iko etru meli. Agora Jesus, Kambi Yesu. o Pai envia. Tatala mo rumela. Diz o quê? Aboke. Filho, Mwananga. eu quero que você vá a Galileia. Nilasha kwa Galilea. Mas eu quero que você use o caminho de Samaria. Kambi lasha tirisanjela Samaria. Passar pela Samaria. Uhunza Samaria. Que sabe, outro Mawana. entrou quando Deus enviou, Mwana ngene sikobe sika rumelanga. teve queda. Awa. Outro, Mwanyana. conversando com a mulher, Na pleno não sati. teve queda. Angawanga. Por quê? Hayini. Outro se enviou, Mwana tirumeli. outro não se enviou. Mwana gatirumela. Aquele que se enviou Yanga tirumeli. foi e conversou com a mulher, Ai pleno sati. caiu. Awa. Aquele que não foi, que foi enviado, Yanga rumeliwa. conversou com a mulher. Pleno sati. Não caiu. Kama ngawanga. E se você for ver, Lekula ngubona. Dalila era uma prostituta. Dalila ali E ngwabana. essa mulher também, Wansa dilo nena. quase também era uma prostituta. Nena ngende ko ali ngwabana. Mas qual é a diferença? Kambi kweli kwa bana. Um foi enviado, Mwana rumeliwa. um se enviou. Mwana tirumela. Deus Askwembo. não te enviou para todos. Askurumela ngaka nkwabo. Deus Askwembo. não te ungiu para todos. Asutotela nkwabo. Deus Askwembo. não te chamou para todos. Askurumela nkwabo. Sim, você vai pregar para o mundo inteiro, Ni wanda chumala kamsa mas nkwabo. não foi chamado para todos. Kama vitana nkwabo. Você tem o seu lugar onde Deus te chamou para estar. Wana uni ntawe wali muskwemisi no vitana Por tamakona. exemplo, eu sempre digo, Iko kon bulaka. todo mundo é grande no seu lugar. Iko mune mkulu kan dawo yako. Ninguém é pequeno na sua posição. Agakoni kamtonga shimu sha. Agora, se são perde posição, Samson alusashimu. se enviou, Ati rumela. perde posição, Alusashimu. perde unção, Alusantono. perde a
aconteceu, Vyenjeki. ela teve fé, Ikomeli não kufumela. teve medo de Angatabanga. arriscar a sua última refeição. Akunyikira sote sokusaukamu. Aham. E depois, Agama. outra coisa que aconteceu, Shiwasirajeka. ela acreditou Yena zatembi. antes de ver o milagre Nangesema na na shore. palavra do profeta Elias, Ekariti na profeta Elia. que diz assim: Apelezi. assim diz o Senhor, Apeleta a Yehova. farinha na panela não vai acabar. Farinha ikampala lingetehela. Ela acreditou. Yena trepa. E Jesus chega lá Yesu afika. e diz à mulher: Atilansati. vem sua água. Kabela mati. Ela disse: ok. Como é que o Senhor, Sikutekanja nusi. que é judeu, Ungamuyuda. pedir água Ukombela mati. a uma samaritana? Ekamusabata. Primeiro ponto, Shansungula. ela sabia, Astiva. está Jesus Cristo, era empata Jesus Cristo. Yelekele jala Yesu Kristo. Aonde tive que Você não sabe a samaritana que o samaritano viva e o Yuda, judeu a batona que não se entendem. aí não nossa, Por que ele está me cumprimentar? eu não sabia Ele não sabe. quem estava lhe Só que cumprimentando. fala mulosa. Sabe, você Waina. pode caminhar com alguém Ungafamba na mundo. que você não conhece. Wako mpivi. Sabe, você Waina. pode estar sentado com alguém Ungatama na mundo. que você não conhece. Wako mpivi. Até que Deus Kuza sikwego. abre os seus olhos Chikula mashawe. para ver Utabona. quem está do seu lado. Mana ngachalika waina. Leva aquela pessoa. Ai muno hapa. Então Jesus disse: dê-me água. Yesu akunyike mati. Ele disse: não posso te dar água. Akwange kunyike mati. Ele disse: ok. Se você Loko waina. soubesse Awostiva. quem Só que man. Mane. está te pedindo água, Akukukombela mati. você Waina. teria pedido a ele, e Ninamukombelile. ele, Só que yena. Yena. iria te dar Aja kunyika. água, Amati. água Amati. da vida, Ya utoba. água viva, Amati la manyaka. iria jorrar Mangata para a kuluba. vida eterna. Ekautobla tuga ilikiki. Sabe, Deus Wati wasikwego. não quer te prosperar somente para aqui na terra. Atila ukushumuka tantana la msabeni. A sua prosperidade Akushumuka kawaina. vai chegar também no céu Utafika ntilwe. à medida que você vai se conectar com o céu. Ekampimo longa tapatana na matilo. Sabe, Watiba. você pensa que Wesheketa. quando você dá ofertar, Kalo kono ofora. vai terminar aqui. Sita kamala. Sabe, Wati. isso não vai terminar aqui. Leso sigate kamala. Você vai ter a sua recompensa no céu Utabena akenya wana tilwe. das coisas Yasilo. que você fez Leso ngasienja. na terra Amsabe. para Deus. Eka sikwego. Inclusive o seu próprio dinheiro. Nakone kamali ya waina. Porque tem pessoas Eka kula bano. que dizem: Jesus entra na minha casa. Bali Yesu garamo chilikami. Jesus entra na minha vida. Yesu garaka utomjamina. Nunca entra nas minhas finanças. Sabu ungazu gena kati maltamina. Meu dinheiro é meu. Mali ya mina iya É mina. de cuidar desse assunto. Nitaishaisa bakali. Estamos juntos. Ishkam. Mas quando se destrói, Kambe usoshoka. Jesus Yesu. entrou. Gena. Sabe, Wati. existe algo que Deus faz Kunishishikumisha enjaka. toda vez que você dá. Imakambe kwa unyikaka. Porque Deus também Ikawashikoma na kona. amou o mundo Chiro nazimisa. de tal maneira Songazi. que deu o seu único filho unigênito Shingaikela mwana wa shino wa Mungu. para que todo aquele que crê Chako kweli kana tebaka. não pereça, Anga novi. tenha vida eterna. Kama vile tongle shigeli kiki. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Quem está me ouvindo aqui? Imani ngisetakala. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Mana tuisala sikombela kulo. Sabe, se você não compreende Watalonga tuisisi. os caminhos de Deus, Ati njela por tashukuru. exemplo, Ngabona. Deus queria construir o tabernáculo. Asikoimba shila kwa tabernakel. Disse Moisés: Akbosh. fala para o povo Jela nzungu. tirar o ouro Umesa politi. que eu lhes dei Leli kabanyika. para a construção do tabernáculo. Wataka tabernakel. Amém? You cannot grow. Você não pode Sabe, crescer. eu andava lá, Nalikana kongela. ele disse assim: Escolhe um talento. filho, é tempo da a igreja mudar espiritualmente assim. Asikoimba mwana inkara kukereka lichincha moyeni kama Ele disse tebele. assim: para a igreja estar quebrada, Sio kile nga ushoki. não deve ter uma mão quebrada. Alifanya kumeni poku leli kwanyeleke. Vida financeira
financeira, Então precisa de mali. você não muda sem dar. Ao tite não ganhike. I'm telling you. Não kujela. Você pode ser jejuar noites, zero. Ungafasta tito no siku na usiku kambi chivapanga. Amém? Estamos juntos? Estamos. Estou falando assim. É por exemplo que as pessoas podem ter coisas se estragar, não sabem por quê. E que agora como vai logo só nega baba estima kamuni. Deus, você deve estragar. Comprei um preço novo, estragou. Era nova mesmo. Sim. Quem é o rei das suas finanças? Imani wose ati maltawe. Quem é o rei? Imani wose. Quem é o rei? Imani wose. Mas pastor era novo. Kambi fundisa ashinywana. Mas quem é o rei? Kambi imani wose. Quem é o rei? Imani wose. Se você não fizer Jesus rei da sua vida financeira, Loko nganji Yesu wose ntomthatha timali. you're gonna dance. Utachina. I'm telling you. Nokutela. You will dance. Utachina. Amen.